Oi, gente, PNL Natália Saavedra por aqui. Hoje eu venho comentar com vocês sobre algo que eu descobri recentemente que tem transformado muito a minha vida, que é sobre transtorno de trauma complexo, né? Que gera aquilo que algumas pessoas chamam, né, de transtorno de estresse pós-traumático, mas quando você tem um trauma complexo, não é simplesmente um único evento que faz com que você tenha todas aquelas reações, todas aquelas características. É simplesmente um trauma repetitivo, traumas repetitivos que acontecem com você, que fazem com que você tenha como resultado esse transtorno de trauma complexo, né? E é interessante porque os estudos recentes têm mostrado que o fato de você ser viciado em drogas, o fato de você ter transtorno de personalidade borderline, por exemplo, ou de você ser diagnosticado como depressivo, tudo isso pode estar ligado com o transtorno de trauma complexo, né? Então, eu acho muito interessante, é muito recente tudo isso na psicologia, é uma área nova que está sendo explorada, principalmente pelo Dr. Maté, se não me engano, que ele é um canadense de Vancouver, que ele foi um dos primeiros a começar a falar sobre o assunto e a conduzir estudos sobre o assunto. Tem até um livro bem interessante que explica bastante sobre isso, que é o que aconteceu com você, que é um dos livros mais assim base assim para a gente falar sobre transtorno de trauma complexo, que é um dos livros que está ali na minha lista assim para ler e que eu sei dele por conta de todo o acompanhamento que eu tenho feito sobre o assunto, né? E é interessante porque uma das características que acontece muito no transtorno de trauma complexo é que, e que aí muitos espiritualistas, né, usam como uma forma de manter uma pessoa presa numa outra pessoa, é uma das características que é o que eles chamam de lingering, né? Que é quando você entra numa nova relação, por exemplo, e você tá ainda pensando numa pessoa que já foi. Pensando num ex, por exemplo. Ou então você se separou recentemente de uma pessoa e você idealiza aquela pessoa, coloca aquela pessoa num pedestal, você não consegue enxergar a pessoa como ela é e você fica constantemente voltando naquelas memórias, voltando naqueles pensamentos e etc, né? E eu trouxe esse ponto especificamente porque a gente pode conectar com a PNL, pode conectar com hipnose, pode conectar com várias outras coisas, inclusive com o que eu já comentei, né, sobre o quanto a gente é programado desde quando a gente estava na barriga da nossa mãe, que é o seguinte: por que as pessoas desenvolvem esse padrão de lingering, né, de ficar daydreaming, de ficar imaginando, sonhando acordado com uma pessoa que já foi, e de ficar idealizando, de ficar mentalizando? Porque isso é um comportamento aprendido, um comportamento que foi uma resposta ao trauma complexo, de muitas vezes ter sido abandonado ou negligenciado na infância. Então, vamos dizer que quando você era criança, como acontece muito aqui na França, que aqui na França é extremamente comum, você era bebê e deixavam você chorar até você se acalmar para dormir sozinho. Porque, afinal de contas, um bebê que não tem a mínima noção de consciência no sentido de manipulação, a percepção que eles têm é de que o bebê está tentando manipular você para ganhar atenção. O que, para mim, na minha opinião pessoal, não é o que o especialista fala e whatever, é o que eu acho. Isso, para mim, é extremamente violento para uma criança, para um bebê, especialmente. Mas aqui é extremamente comum. Então, vamos dizer que isso tenha acontecido com você por uma razão ou outra, x, y, z, não importa. O que o bebê... acontece com o bebê quando ele fica chorando por tanto tempo? Ele não se acalma porque ele decidiu, ninguém vai vir, ótimo, vou dormir então, né, pra ver se passa. Não. O que acontece é que o cérebro da criança produz tanto cortisol, que é o hormônio do estresse, tanta adrenalina é liberada das glândulas suprarrenais, que o organismo dá um shutdown. O organismo desliga você de estresse. Então a criança dorme. Só que isso não acontece um dia só, né? Obviamente. Aconteceu um dia já seria muito ruim, mas isso talvez tenha acontecido vários dias ou toda a infância da criança.
Em algum momento, o que essa criança aprende? É inútil eu demonstrar emoções, é inútil eu sentir essas coisas, é inútil eu mostrar aquilo que eu estou sentindo, porque a consequência vai ser simplesmente nada. É uma sensação de abandono. Tudo eu escuto em inglês, então às vezes é difícil fazer a tradução imediata. É uma sensação de abandono, é uma sensação de impotência, né? E o que acontece? Eu falei isso num dos outros vídeos, mas vamos recapitular. O que acontece quando você sente repetidamente uma emoção? Em algum ponto, quando você ativa uma determinada emoção, o seu rosto, por exemplo, ativa determinados músculos que liberam determinados hormônios, que liberam determinadas sensações que são conectados com essa emoção. Beleza? Beleza. Quando passa muito tempo que você está ativando aqueles mesmos músculos, sentindo aquelas mesmas emoções, etc., o que isso acontece? Isso faz um imprint. Isso faz com que fique gravado no seu subconsciente e você fica... que muitas vezes você não precisa nem estar sentindo aquela emoção para que aqueles músculos, aqueles nervos, aquelas sensações sejam ativadas e, portanto, liberadas aquelas substâncias no seu cérebro. E, portanto, o que isso cria? Um vício, uma adição. E, portanto, o que essas pessoas que crescem com essa situação, por exemplo, traumática da mãe deixando chorar, ou da mãe tendo que sair para trabalhar, ou do pai tendo que sair para trabalhar, ou do pai dizendo que vai fazer uma coisa e não faz, e a criança fica ali se sentindo traído, ou se sentindo mal, enfim, whatever, você pode dizer da forma como você quiser. Estamos aqui só dando exemplos. Essa criança vai ficar viciada nesses hormônios, nessas sensações, entende? Isso acaba virando o normal. A criança, bioquimicamente, ela se acostuma com o abandono, com a negligência, com esse tipo de comportamento traumático, né? E isso se torna o esperado, e isso se torna aquilo que a criança sabe lidar. E com isso também gera na criança um sentimento constante de nossa, quando meu pai estava comigo era tão legal, era tão bacana. E a criança entra nesse daydreaming, nessa fuga dessa realidade, daquilo que da criança está vivendo, que é tão traumático, né, que gera esse shutdown químico que eu falei. Então entra nesse daydreaming de ficar constantemente pensando não no que está acontecendo no aqui e agora, mas no que está acontecendo na sua imaginação, na sua La La Land particular, tá? Então, transporta isso, esse coquetel químico, esse vício químico em todas essas questões e transporta isso para uma pessoa adulta num relacionamento. A criança, primeiro que você não cresce, tá? Você fica congelado nisso. Enquanto você não trabalhar isso que você viveu, você fica congelado nisso. É por isso que eu bato tanto na tecla de você voltar no ponto onde as coisas começaram, você começar a trabalhar a sua criança interior, porque você não vai ir adiante na sua vida enquanto você estiver emocionalmente... Você pode ter 40 anos, mas você vai continuar uma criança de 2 anos de idade emocionalmente. Você vai ter reações de uma criança de 2 anos de idade quando você tiver 40 anos. É por isso que muitas pessoas falam, porque os adultos de hoje são imaturos. São imaturos, olha, olha o caminho. Bom, bref, você pega esse adulto, por exemplo, que está num relacionamento, e o relacionamento termina, portanto, a pessoa adquire de novo aquele gatilho do abandono, né? Daquilo que já foi. O que é o hábito que essa pessoa já tem? É de ficar daydreaming, é de ficar imaginando, é de ficar sonhando com a mãe que partiu, com o pai que partiu, com a pessoa que foi embora. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai continuar repetindo esse comportamento. Então, assim, eu entendo que existe uma parte que é bem bacana da espiritualidade, de que é conexões telepáticas e de que é conexões espirituais e que é por isso que você não consegue parar de pensar numa pessoa e tudo mais. Só que a gente também tem que entender que existe um componente na realidade física do aqui e agora
que pode fazer com que você fique constantemente obcecado pensando em alguém. E que isso vem de quando você era criança. E que, tudo bem. Desculpa. Aqui a gente tá com o aquecimento ligado e fica todo o ar seco, né? Tudo bem, eu entendo que existem conexões que podem ser super fortes e que essas telepatias acontecem, da energia da pessoa tá chamando você. Eu entendo que tem isso. Mas só pra ficar mais seguro, vamos dizer assim, quem sabe se você volta lá e ajuda aquela criança que tá chorando, esperando a mãe ou o pai? Cura ela primeiro e vê como é que vai ser a sua resposta no agora, no aqui e agora. Porque senão você só vai estar mais uma vez preso nessa roda de repetição de sentimentos, comportamentos. Você vai entrar em relacionamentos e você vai estar constantemente pensando naquela pessoa, como eles dizem nos Estados Unidos, eles falam, né, the one that got away, né, que é aquele que a gente deixou escapar. Então, aquele amor da adolescência que a gente nunca mais viu, aquela ex ou aquele ex ou blá blá blá, você vai estar sempre pensando numa pessoa que não é a pessoa que está ali diante dos seus olhos, a pessoa que está se relacionando com você. Você vai estar constantemente preso nessa situação, ou presa nessa situação. E é por isso que não tem o que você possa fazer. Aí você vai dizer, porque fizeram macumba, porque fizeram magia, porque fizeram não sei o que. Não, amor. É simplesmente um vício bioquímico que você pode deixar aí. E que quando você começar a trabalhar nos seus traumas, nas suas questões internas, isso vai ficar mais fácil. E porque fica mais fácil, você consegue se libertar para estar verdadeiramente no momento presente, para estar presente com as pessoas que estão com você. Então, é muito importante a gente trabalhar na raiz daquilo que está fazendo com que a gente observe no nosso ambiente determinadas situações. E aí a gente pode ir até mais fundo, né? Por que que você atrai uma pessoa que te abandona, uma pessoa que te deixa para trás, né? Aí vem, será que eu estou viciado, acostumado a... Eu não consegui metabolizar, né? Internalizar, processar esse abandono e, portanto, eu continuo criando abandono na minha vida? Será que é isso? Será que eu estou criando rejeição por essas feridas de rejeição, de abandono, de humilhação e etc? São coisas a se pensar, são coisas a se analisar, são coisas para se ir mais fundo nas nossas observações, nas nossas vivências. A gente não pode se contentar com a superfície das coisas, a gente precisa ir mais fundo. A gente precisa querer sentir, a gente precisa querer vivenciar. Porque uma das coisas que acontece quando você tem esse tipo de trauma que eu comentei, é que você quer fugir de sentir. Você quer botar os seus sentimentos para baixo, esquecer que eles existem. E você quer dizer, não, eu vou ficar uma pessoa racional, porque eu consigo só ser uma pessoa, só uma cabeça ambulante, né? Claro. Você consegue andar pelo mundo sendo só uma cabeça ambulante. Não, amor. Em algum momento, isso vai vir até você. A única maneira de você transpor tudo isso é você sentindo tudo isso que ficou lá congelado, preso e bem guardado nas suas caixinhas do seu inconsciente. E quando você começa a sentir, você começa a liberar, você começa a curar essa criança e você consegue se libertar para que ela cresça junto com você e amadureça. E aí você se torna uma pessoa de 40, 50, 60 anos com a idade emocional de 40, 50, 60 anos. É todo um trabalho a ser feito. É isso, gente. Um beijo grande. Ótimo dia pra vocês.